Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e eu estou novamente aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento uniforme. Movimento uniforme é diferente do movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, como o próprio nome já diz, é uma coisa que é constante, é uniforme. Ou seja, não tem alteração, tá bom? Então vamos colocar aqui algumas características do movimento uniforme. Bom, primeiro, o que Bom, movimento uniforme, para quem não sabe, é um movimento que tem velocidade constante e aceleração igual a zero. Por que aceleração igual a zero? Porque se houver uma aceleração, seja ela positiva ou negativa, significa que vai alterar a velocidade. Se eu der uma aceleração positiva, eu vou aumentar a velocidade. Se eu der uma aceleração negativa, eu vou reduzir a velocidade. E a velocidade é constante. Por isso, se a velocidade for constante, a aceleração tem que ser nula, tá bom? Bom, segunda coisa que a gente pode falar do movimento uniforme é a função horária, tá bom? Como o próprio nome já diz, é a função que envolve o tempo, função que envolve o horário, certo? Então, olha só, se eu te der essa placa aqui, ó, por exemplo, quando você vê essa placa, você já está vendo o movimento uniforme trabalhando. Porque quando eu falo que 60 km por hora, eu estou falando que você tem que andar 60 km, você tem que andar essa distância de 60 km no período de 1 hora. Então, o que isso significa? Significa que a velocidade máxima que eu posso andar por dentro de uma rodovia é a velocidade máxima ou velocidade média é a divisão do deslocamento pelo intervalo de tempo, por um intervalo de tempo. Gente, delta em física, sempre lembrando isso para vocês, delta em física significa variação. O que significa variação? Final menos inicial. É muito importante a gente saber. Então, quando eu falo delta S, é a posição final menos a posição inicial. Delta T é o tempo final menos o tempo inicial, beleza? Vamos desenvolver um pouquinho essa fórmula. Se eu colocar essa fórmula aqui, ó, colocar essas duas belezinhas aqui, tá bom? Então vou fazer S menos S0 sobre T menos T0, sabe? Tá bom? Eu vou considerar o T inicial como sendo zero, porque a partir do momento que você sai de um ponto A e vai para um ponto B, esse tempo aqui já é o tempo zero. Então aqui já vai ser zero, porque você vai estar partindo. Ponto de partida é zero. Então eu vou considerar sempre o ponto zero. Então qualquer número menos zero vai dar o próprio número, certo? Então aqui eu vou colocar T. Se eu passar esse T multiplicando, ele está dividindo, ele vai multiplicando, certo? Então eu vou ter S menos S0 igual a V vezes o T, beleza? Agora eu vou pegar esse menos S0 aqui e vou passar para o outro lado, então ele vai como mais. Então a gente tem que S é igual a S0 mais V vezes T. Para que a gente usa essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui a gente vai usar para velocidade média e essa aqui para a gente descobrir o deslocamento, a posição, certo? É muito bom, como eu sempre falo, unidade, presta atenção na unidade, porque Unicamp, Enem, eles gostam muito de trocar unidade, tá bom? Então presta atenção. No sistema internacional, metros, tempo em segundo, e a velocidade média, metros por segundo. Deslocamento em metros, posição inicial em metros, velocidade metros por segundo e tempo em segundos, beleza? Tá bom. Agora uma outra forma que pode aparecer para vocês, sem ser conta, sem ser assim, pode ser em gráficos, certo? Então eu vou colocar aqui, gráficos de mu. Galera, isso aqui é um divisor de águas, tá? Se você souber isso aqui, se você compreender essa verdade que eu vou falar para vocês, vocês já vão estar acima dos seus concorrentes, tá bom? Vocês já vão estar um pouco acima deles. Então, ó,
eu vou fazer o gráfico de S, que é a posição, por tempo, tá bom? Então vamos lá. Imagina no movimento que é positivo, tá bom? Positivo. Então, S e T. Se eu estou falando que é positivo, estou partindo de um ponto positivo ou de um ponto negativo indo para outro ponto positivo, certo? Então, o deslocamento vai ser crescente. Você provavelmente já viu isso em matemática, mas não custa lembrar. O que é uma função de primeiro grau? Função de primeiro grau é aquela função do tipo y é igual a x mais b. Ai meu Deus, o que você está fazendo, meu Deus? Calma, isso aqui é uma função de primeiro grau, certo? Qual que é o gráfico dessa função? O gráfico de qualquer função do primeiro grau é uma reta, certo? Uma reta, certo? A equação, função horária do sorvete, é uma equação do primeiro grau. Ó, se eu colocar S é igual a x, que na verdade seria o v vezes t, mais o S0. É uma função do primeiro grau. Então, o gráfico sempre vai ser uma reta. Por isso, se eu estiver aqui, ó, eu estou saindo aqui do tempo, quanto mais o tempo passa, mais eu vai alterando minha posição. Então eu estou aqui na posição, sei lá, posição 1 e vou até a posição 5, certo? Então, ó, beleza? Então aqui, ó, posição 5. Sei lá, tá um tempo de 20 segundos. Aqui é o tempo inicial, 0. Tudo bem até aqui? É uma reta. Presta atenção nisso agora. Eu vou pegar esse t e vou transportar para cá. Presta atenção. Você concorda comigo que é 20 segundos, que na verdade é o tempo? Beleza, né? E aqui, o que é isso aqui? É o S, certo? Isso aqui é o S, que é 4, beleza? Mas só pra gente saber, é o S e o T. Tranquilo? Perfeito? Tá. Então, cara, presta atenção. O que virou isso daqui? Essa imagem aqui. Isso aqui virou um triângulo, certo? Triângulo, retângulo. Consegue ver? Tudo bem? Aqui, ó. Cateto adjacente, hipotenusa, beleza? Eu vou colocar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Tá vendo esse ângulo alfa? O que é a tangente mesmo? Tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Coca, beleza? Qual que é o cateto oposto do ângulo alfa? O cateto oposto do ângulo alfa é, então, tangente de alfa é cateto oposto, que é o S, certo? Então, vou colocar delta S. Quem é o cateto adjacente? Não é o T? Então, vou colocar delta T, porque é variação, certo? Vocês estão vendo alguma semelhança entre isso e isso? Totalmente, né? Porque isso aqui é a função horária. Ou seja, nesse caso, a tangente de alfa é numericamente igual à velocidade média. Certo? Se você não entendeu, volta um pouquinho, tá bom? E outro gráfico que a gente pode colocar também é o de velocidade por tempo, beleza? Eu falei pra você que velocidade é constante, T e V. Se a velocidade é constante, então ela não vai se alterar. Ela vai ser uma reta, sim, certo? Mas ela não vai se alterar, ela vai continuar constante. Então vai ser uma reta, só que desse jeito, certo? Vamos fechar aqui, ó. Presta atenção. Fechei aqui, ó. O que formou isso aqui, ó? Isso aqui formou um retângulo, né? Aqui é o V e aqui é o T, certo? Como é que calcula a área do retângulo? Não é lado vezes ladão? Sim. Então a gente sabe que a área desse cara aqui, área é igual a lado vezes ladão. V vezes T, presta atenção. Se eu pegar lá, V é igual a delta S sobre delta T, certo? Se eu passar esse delta T multiplicando, vai ficar delta S é igual a V vezes delta T, beleza? Então, podemos afirmar que a área
é numericamente igual ao deslocamento. Beleza? Galera, veja se você entendeu. Qualquer coisa você mande aqui pra mim, tá bom? Eu vou tentar responder tudo. E vou continuar gravando outras aulas de revisão pra vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.